Oi, somos o Divã de Singularidades e estamos no YouTube e Spotify. Por favor, curta, compartilhe e ative as notificações do nosso canal. É isso que vai fazer com que a gente consiga continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Eu sou Paula Feb, escritora e psicanalista. Nossa analisante lida com a voz e com tudo que diz respeito a ela. Ensina a cantar, falar e respeitar as diferenças, sejam elas vocais ou não. Uma grande artista, com quem eu tive uma banda que não foi para frente, mas não por culpa dela. Bem-vinda, Thalita Trindade. Thalita, muito bem-vinda. Que bom que você decidiu começar sua análise comigo. Que bom, né? Meio antiético isso aí, mas tudo bem. Antiético, porque a gente é amiga há quanto tempo? Quase 10, eu acho. Quase 10, né? Quase eu acho 10. que sim, já tudo isso. Gente do É céu. muito tempo. É muito tempo. Misericórdia. E você trabalha com a voz. Hoje você faz conteúdo Sim. para voz e você também já teve banda, aliás, canta um absurdo essa pessoa. E eu quero entender como é que isso aconteceu na sua vida, como que a voz se tornou algo tão importante. Já veio da infância? Sim. Na verdade, eu fui aquela criança insuportável, né? Não parava de cantar? Não parava de cantar. Então, desde eu lembro, assim, de muito pequenininha, tentar imitar os sons que a minha mãe ouvia. Então, ela ouvia muito Elvis Presley, aquela coisa bem Alfa FM, sabe? Aquelas bandas. E eu me lembro de tentar imitar, e aí conforme eu fui crescendo, aí TV e tudo mais, conheci as divas do pop, então Mariah Carey, aquela coisa, eu tentava sempre cantar igual, né? E eu fui uma criança muito desinibida. Então, eu era aquela criança que chegava na festa, queria dançar e queria imitar a Xuxa. Eu lembro na época, sempre tive cabelo cacheado, né? Então, eu colocava aquele lenço na cabeça, assim, pra fingir que eu tinha o cabelo liso e que a Xuxa tinha o cabelo liso e tal, e eu queria imitar. Então, isso foi uma constante. A música, a voz, na verdade, né? Sempre foi uma constante na minha vida. Então, desde pequena, imitando cantores. Aí fui crescendo, fui para a igreja, aí canta na igreja. Então sempre esteve ali. E a fono em que momento, assim, você soube que era isso que você queria fazer? Em um dado momento da minha vida, eu fui fazer conservatório musical no Souza Lima, e eu fui fazer o curso de canto. E aí eu percebi que eu detestava a aula de música, que não era aquilo que eu queria. Eu gostava muito de cantar, gostava de entender como a voz funcionava de acordo com os movimentos que eu fazia, mas eu não gostava da parte de teoria musical, aquela coisa da aula de percepção, não era para mim. Eu falei, gente, mas como que eu vou fazer, né? Porque eu vou ter que estudar alguma coisa para trabalhar com isso. E eu lembro de estar prestando, na época, prestando vestibular para medicina, olha só. E alguém virou para mim, acho que foi da própria faculdade, da USP, que eu estava prestando USP e tal. Eu fui naquela feira de profissões. Mas você gosta de música, você gosta de voz e tal, por que você não faz fono? Aí eu, fono? Nem sabia o que era. Aí ela falou, não, fono. Aí eu fui no standzinho lá da USP. E aí eles explicaram que era uma área da saúde que trabalhava com voz. Então, trabalhava não só com voz, né, com audição, linguagem e tudo mais, mas que também tinha essa parte de voz profissional. Aí eu fui pesquisar, entender como que aquilo poderia se encaixar e pelo que eu li, se encaixou perfeitamente no que eu queria, porque eu ia aprender fisiologia da voz, funcionamento e tudo mais. E foi assim, sabe, que eu conheci. Foi através das próprias feiras de profissão mesmo, sabe? Eu não tinha nem conhecimento. E você decidiu fazer conteúdo, porque assim, você fala bastante sobre a questão da voz na internet. Sim. E você decidiu fazer o conteúdo quando, assim? E quando você viu que a internet era uma boa plataforma para isso? Bom, eu já há algum tempo, desde a pandemia, na verdade, eu já percebi que o negócio é assim, se você não tá na internet, você não tá em lugar nenhum, né?
E eu via pouquíssimas pessoas falarem de fono ou falarem de voz de uma forma descontraída. Eu É. sempre vejo muita gente falando de uma forma mais acadêmica, uma coisa mais, voltada para esse público que quer fazer curso e tudo mais. E pouca gente fala diretamente para a pessoa, né, para o, digamos assim, para o cliente. Uhum. E eu sempre fui meio debochada, assim, né, despachada. E eu falei: "Gente, eu poderia fazer isso". Só que eu acabei não começando a fazer naquele momento, porque foi um momento que eu estava trabalhando muito, então eu não tinha muito tempo. Até que eu fui chamada para fazer a preparação vocal do filme dos Mamonas. E, assim, eu tive que fazer neutralização de sotaque de vários atores que eram do Rio de Janeiro e tudo mais. Nossa, eu sou muito curiosa em relação a isso, como Então, funciona. e o que acontece é que nesse filme tinham muitos atores que trabalhavam na internet também e muitos Hum. influencers, atores influencers assim, que estavam super presentes. E eu fiz muita amizade lá, né? Hoje eu tenho amizade com vários atores do filme e eles me incentivaram, porque do jeito que eu explicava para eles as coisas, assim, de uma forma simples e bem-humorada, gente, você devia fazer conteúdo para internet, você devia fazer conteúdo, você devia fazer. Aí eu falei: "Ah, pode ser, vamos ver, vamos pensar". Quando teve o lançamento do filme, eu falei: "Quer saber? Vou aproveitar". Aí comecei a fazer. Meu primeiro vídeo, assim, foi em 2023, assim, um vídeo que eu já falei: "Não, agora eu vou começar a produzir", acho que foi em outubro de 2023, e a partir dali comecei a produzir direto. E E foi super bem, né. foi, Tá indo super bem e graças a eu Deus. acho que tem muito a ver com essa sua questão carismática de já estar nos palcos, já conhecer isso. Então tem a voz, mas tem também o jeito que você passa o recado, né. Sim, eu sempre me preocupei em fazer um conteúdo bem-humorado. Claro que respeitando todos os o conselho de fonoaudiologia, Lógico. sem fazer nada, assim, escrachado e tudo mais. Não, porque também tem isso de ser Tem muito isso. de ser sério, É. mas acessível a todos, né, e Era a minha divertido de ideia, assistir. era a minha ideia. E eu sempre me preocupei e eu acho que também o contato que eu tive com esses atores do filme dos Mamonas, que alguns deles fazem humor também, então Uhum, isso acabou me inspirando, acabou me ajudando, sabe. uhum. E é isso, e deu muito certo, e de uma hora para outra começou a crescer o número de seguidores, assim. Hoje acho que eu tô com 6.400 e alguma coisa, Uhum, que era uma coisa que pra mim eu falo: "Gente, quem uhum. tem gente que quer, né, tem gente que quer assistir, que quer consumir esse tipo de conteúdo". Eu pensei no ano passado eu até fiz uma meta, assim: "Ah, eu vou até o final do ano que vem 5.000 seguidores". Eu cheguei nessa meta muito antes, assim, eu falei: "Não, realmente é uma coisa que tá indo pelo caminho certo", assim. É, e a gente percebe que está crescendo e está crescendo rápido. E quando a gente fala sobre voz, a gente não sei se a gente não sei se é uma coisa de nicho, e aí você acha que não vai ter tanta gente que vai se interessar, mas muita gente se interessa. Sim, E pode ajudar muita gente, não só quem trabalha com voz em si, né, assim, não só quem tem isso como não só quem canta, não só quem é ator, a gente mesmo, quando você chegou aqui, estava falando pra você: "Cara, às vezes minha voz falha". E aí você explicou pra mim como eu posso fazer pra melhorar. Então, assim, hoje muita gente trabalhando com internet também, fazendo conteúdo pra internet, é mais gente que tem que se preocupar com a voz, né. sim. E pensando nesse aspecto, assim, de ser algo que é assim, a nossa voz, na verdade, se você for parar para pensar, mesmo que você não seja uma pessoa famosa, um artista, ela é o seu cartão de visita. Uhum. Então, como você se coloca em relação à sua voz, na hora de você dar uma aula, por exemplo, na hora de você ir para uma entrevista de emprego, isso Uhum. faz todo sentido. Então, eu tenho hoje a maior parte das pessoas que me seguem não porque são artistas e querem ter a voz incrível da Mariah Carey, não é isso. Eu tenho muitos professores. Eu acabei nichando muito para essa área, assim, que é uma área que, poxa, é muito carente de conteúdo. Cara, e pra professora é ótimo. Sim. E eu lembro, foi uma coisa que eu fiz até na inocência, eu queria ter um resultado, mas eu não esperava o resultado que eu tive. Eu fiz um vídeo, assim, aleatório,
Falei, vou postar um vídeo aqui, vai ter umas 30 pessoas, 20 pessoas que vão responder e eu vou dar conta. Que foi um vídeo que foi a minha virada de chave, assim, Uhum. que eu fiz para professores logo em julho agora. Falei, você que é professor, que vai entrar de férias, você vai, mas a sua voz não vai não. Então, olha só, se liga aqui, você vai me mandar uma mensagem, aqui, comentário, né, voz e tal, e eu vou te mandar um presente. Eu achei que iam 20 pessoas. Tem mais de 6.000 comentários, porque é uma classe muito carente, ninguém fala com os professores. É muito difícil você ver alguém falando para os professores. Qual era o presente? Conta. Então, a minha ideia inicial era fazer uma avaliação Aham, fonoaudiológica aham. com um valor bem abaixo do que eu faço normalmente Sim. para os pacientes. Uhum. Mas eu logo assim, me percebi que eu não ia dar conta nem Nossa, de fazer a imagina, não avaliação. dá. É. Mas eu precisava devolver alguma coisa para essas pessoas, porque elas estavam ali, elas queriam alguma coisa, e aí eu, em uma semana, criei um infoproduto. Que bom. Eu reuni, assim, exercícios de aquecimento vocal, exercícios de respiração, coisas que todas as pessoas podem fazer e que vão melhorar muito a qualidade vocal. E aí eu lancei em 2 semanas, porque, né, tava ali, a internet é tudo Claro. muito rápido. É. E foi ótimo, assim, foi um super sucesso, o pessoal adorou e Nossa, até que hoje legal. reverbera, assim, eu faço coisas só para esse grupo, assim, específico, né, os professores. Nossa, que E foi incrível. muito legal. E foi uma lição para mim, assim, porque quando eu comecei na fono, eu comecei por causa da voz, mas pensando em cantores, porque eu era cantora, sempre fui cantora, sempre cantei. Uhum. Mas quando eu entrei e eu vi esse nicho, eu falei: "Gente, essas pessoas precisam de ajuda", porque nem todo professor tem conhecimento de como lidar com a própria voz, não tem, recurso financeiro suficiente, porque professor, Brasil, É. não é mesmo? Então, é um nicho que precisa muito de ajuda, né. Uhum. Então foi nesse sentido, sabe, de ajudar e de querer, de uma certa forma, servir essas pessoas que ninguém olha para elas, né. Como cantar melhor se você acha que canta mal? 1. Mantenha a postura correta. 2. Aprenda a respirar pelo diafragma. 3. Abra as vogais. 4. Incline o queixo para baixo. 5. Estenda seu alcance vocal. 6. Transite entre áreas diferentes da voz. 7. Beba água. Minha mãe é professora, né? Ela foi professora a vida inteira. E até hoje, assim, eu acho muito curioso porque ela fala a todo momento como se ela estivesse numa sala de 80 pessoas, sabe, assim. Super alto! É, comportamento vocal. E talvez se ela tivesse ido numa fono, tal, ela pudesse, né, lidar com isso Diminuir os dBs um ali, né. pouquinho, assim, só um pouquinho, só às vezes, mãe, sabe. Mas é isso mesmo, o comportamento vocal é muito importante, assim, eu vejo professores que eu sempre falo, o microfone é o EPI do professor, né. Uhum. Porque imagina se lidar com 80 crianças, 80 É. pessoas. Então, tem professores que começam a usar o microfone e mesmo assim falam muito alto com o Uhum. microfone, então você tem que fazer uma adaptação para ele entender que: "Olha, isso aqui é o suficiente se você tiver microfone, não precisa falar Então, mais alto do que é, isso", né. é. Então é complicado. E a gente nem sempre tem noção. Não, Qualquer pessoa, na verdade, qualquer nem sempre pessoa. tem É, noção. a gente fala normal, quer falar na É, altura, né. exatamente. Agora me fala da questão da sua constituição. O que você acha que é a espinha dorsal da sua personalidade, assim? O que você acha que te constitui desde que você era criança e você traz até hoje? Olha, eu tenho uma curiosidade muito grande e principalmente em assuntos que me são interessantes mesmo, assim. Eu não tenho nenhum tipo de questão, eu não sou neurodivergente, Uhum, mas eu quando eu sou muito focada, assim, sabe, quando eu quero uma coisa, eu sou muito obstinada, sabe. uhum. Eu acho que isso vem muito da minha mãe. Hum, A minha mãe era muito, a gente brinca, né, que ela era a pessoa mais teimosa que eu conheci. Mas foi essa teimosia e essa obstinação que fez com que ela, assim, me criasse muito bem
e, sabe, assim, uma ótima vendedora, uma ótima profissional. Uhum. Então, acho que essa curiosidade somada a essa insistência, essa obstinação, assim, Uhum. eu acho que é isso. Porque teimosia também pode ser persistência, né, no Sim, final das contas. sim. E tem alguma coisa que você gostaria que fosse diferente em você? Quer que eu pegue o pergaminho? Para! Não, é Stop verdade. it! Não, é verdade, é verdade. Eu queria ser mais disciplinada, Hum. porque apesar de ter uma obstinação, de ter essa coisa de persistir, eu não tenho muita disciplina, eu não sou uma Hum. pessoa disciplinada. Mas o que que você chama de disciplina? Para entender exatamente do que você está falando, se é a mesma coisa que eu estou pensando. Conseguir fazer o que precisa ser feito, apesar de ser algo que talvez eu não esteja com muita vontade de fazer. Procrastinação então, às É. vezes, tá. Mas aí é que tá, eu tenho ansiedade. Isso é fato, isso é meu diagnóstico. Eu tenho TAG. Então, Tá. eu sempre sofri muito com isso, sempre fui muito ansiosa e eu só entendi que o que estava de errado comigo não necessariamente não fazia parte de mim, que era de fato algo que existia e que, né, é uma Hum. doença, uma patologia, Uhum. depois de muito tempo, assim. Então, eu acho que a ansiedade talvez me atrapalha muito nesse sentido. Entendi. E aí por conta da ansiedade você tem bastante coisa para fazer, quer dizer, você tem bastante coisa para fazer e por conta da ansiedade você acaba demorando para fazer o que Sim, precisa. é. Eu paraliso às vezes. É, eu acho que isso acontece com bastante É. gente hoje em dia. Eu acho que tem uma questão, assim, comigo, que eu acho que acontece com muita gente mesmo, que é aquela coisa de você saber que você consegue, eu consigo fazer isso, eu também consigo fazer isso, eu sou super capaz de fazer isso. Só que se eu pegar tudo ao mesmo tempo, eu não vou ser capaz de fazer. E hoje, graças à análise, terapia, muito, né, muito trabalho, eu entendo que eu preciso priorizar algumas coisas, Uhum, mas nem sempre foi assim. Eu já entendi, tive períodos de um caos muito intenso, assim, entendi. muito intenso por causa disso. E quando a gente fala de alguma batalha na sua vida, qual você acha que foi a maior? Essa? Eu acho que essa eu eu me formei em condições adversas, assim, não tem Hum, outra expressão. E justamente por ter essa situação da ansiedade e da procrastinação e da paralisação, a minha formação, meu último ano, foi uma guerra comigo mesma, porque eu estava me divorciando hum, do pai do meu filho, eu estava enfrentando uma batalha, com o tratamento da minha mãe, que estava com uma leucemia raríssima e agressivissimíssima, e um TCC para fazer. nossa. Então, se tinha uma coisa que eu não poderia fazer naquele momento era procrastinar, porque eu sabia que se eu trancasse a faculdade naquele momento, no quarto ano, que era o último ano, eu não ia ter força para voltar, porque foi muito duro, Uhum. muito duro. E que bom que eu fiz esse esforço, porque no ano seguinte teve pandemia, lockdown, então eu realmente não ia conseguir voltar. Eu passei o luto da minha mãe em lockdown. Caramba. Então, eu acho que essa foi a maior batalha. Foi contra mim mesma, porque eu tive que dar conta de lidar com a minha família, com a dissolução da minha família, que graças a Deus o pai do meu filho é ótimo, a gente não teve grandes Uhum, conflitos em relação a uhum. isso, mas é um luto. Sim. Eu tive que lidar com os cuidados com a minha mãe, porque era só eu e meu pai, e eu tive que lidar com a minha formação. Então acho que essa foi a maior batalha da minha vida. E ao mesmo tempo foi o nascimento de uma nova profissional. Sim. Se eu não tivesse feito aquilo lá naquela época, É, hoje não existiria é, essa pessoa que está aqui hoje, é. entendeu. Então foi duro, foi difícil, foi o pior momento da minha vida, mas acho que me deu uma forjada, assim. E é tão interessante, eu acho, quando a gente passa por essas provas de fogo, né, porque parece que vem tudo junto. Sim. E aí a gente olha pra trás e fala: "Caramba".
Cara, como É, é que eu consegui? E conseguiu, né. consegui, consegui. Hoje tô bem, É, tô feliz, mas foi difícil. E eu acho que é isso que você falou, é importante. é importante. E cara, saber lidar com essas coisas que de repente vêm e a gente não tem muita escolha, sabe. A gente não controla, né. Acho que Não. esse é o maior pesadelo do ansioso, É, é não com controlar certeza. não controlar as coisas. É, Então, eu não tinha controle sobre nada naquele momento. A única coisa que eu tinha controle sobre, era o que eu ia fazer. Então eu tive que fazer, é. é isso. E o que me segurou muito foi a análise, porque Então. um mês antes de eu saber da notícia da minha mãe doente, Uhum. eu falei: "Ah, eu preciso acho que eu preciso fazer terapia". Aí eu encontrei Nossa, uma que bom. e foi o que me ajudou, assim, muito. E eu acho que, na verdade, assim, uma das maneiras, né, de lidar com a análise é trazendo ainda o problema, a questão para aquilo que está no seu controle. Então, o que que eu consigo controlar? Tá, isso eu não consigo, mas o que eu consigo? Então aí, dali, usar o que você consegue controlar como ponto de partida para aquilo que não, Sim, né. E aí você tem algum poder também, é. né. Cara, a gente estava falando sobre sonho, e esses dias, semana passada na verdade, eu tive um sonho, sabe aquele sonho que é repartido em 3? Então, enfim, na primeira parte do meu sonho, eu sonhei que eu tinha viajado para o Nordeste, assim, e foi uma viagem super legal, uma praia linda, paradisíaca, mas eu tive que sair muito rápido dessa viagem, pegar um avião e voltar, porque eu tinha uma reunião com Bruno Mars, sério. E tipo, eu gosto muito do Bruno Mars, eu acho ele um artista fenomenal, mas ele ia me dar lições de gerenciamento de carreira. Olha só que maravilhoso. E aí eu tinha essa reunião com o Bruno Mars, aprendia super, assim, a fazer várias coisas administrativas da minha empresa. Mas além disso, eu peguei um avião, eu saí dessa reunião também correndo e cheguei no ensaio, porque no sonho eu era bailarina do Michael Jackson. Sério. E eu estava realmente ali muito empenhada no ensaio e dançando, toda feliz. E o Michael Jackson, obviamente, ainda estava vivo, né, nessa loucura. E, cara, ele chegou com uma capa preta, assim, que ele não queria ser nem visto e nem tocado, ele queria ficar ali na dele. Mas eu estava lá, firme e forte, dançando. Detalhe, eu danço pessimamente, tá? Mas eu dancei, fui, arrasei lá no ensaio e, enfim, quando eu estava finalizando ali o último passo, infelizmente meu despertador me acordou e eu voltei pra minha vida normal. Mas foi engraçado, foi legal. Foi legal dançar pro Michael Jackson. Mesmo ele não sendo muito simpático comigo no ensaio. Thalita, eu quero saber, agora entrando um pouco mais no seu inconsciente, sonho, pesadelo, isso costuma ser uma espécie de recado para você? Olha, eu com com a análise, né, eu aprendi a olhar para os meus sonhos de uma forma diferente. Eu nunca tive muito pesadelo, assim, não Uhum, fui uma pessoa que, nossa, sonha, sabe, morrer, uhum, uma vez ou outra, assim, acho que é natural, todo mundo passa por isso, assim, mas nunca foi uma coisa que me marcou, sabe. uhum. Mas os sonhos de um modo geral, assim, eu aprendi a lidar de uma forma a ler, na verdade, de uma forma mais interpretativa, no sentido de olhar para eles e entender o porquê que isso está aparecendo agora, Uhum. sabe. É uma coisa, assim, mais nesse sentido que eu vejo o sonho. Mas, uma coisa que a minha psicóloga atual me falou, assim, que para mim fez muito sentido e que me ajudou muito a não noiar muito com isso, é entender que o sonho é um pensamento livre de qualquer tipo de lobo frontal, sabe, de Sem amarra, amarras, assim. é. É. Então, é aproveitar esse momento do sonho, né, para entender o que que você realmente está pensando, né, mas Uhum. também não se basear
no sonho para poder tomar decisões. Então, entender que aquilo é um pensamento e que você não é o pensamento, sabe? Uma Uhum, coisa uhum. mais TCC, assim, não sei. Sim, sim. Você não é aquele pensamento, mas você está pensando aquele pensamento. Então, é olhar para ele de uma forma mais distante, assim. Uhum. É, quando a gente consegue fazer isso, eu acho que é exatamente isso que difere, por exemplo, um neurótico de um psicótico, porque o psicótico ele acha que a vida é aquilo, né? É o inconsciente a céu aberto. Uhum. Então ele vai ter um sonho e não vai entender que aquilo não é real. Ele vai ter um delírio e não vai entender que aquilo não é real. Agora a gente pode, né? Entender, Sim. falar, ah, tá bom, então. Eu já passei, quando mais nova, eu passava muito por isso, assim, de sonhar e achar que, nossa, se eu sonhei é porque é um sinal. Se eu sonhei é Uhum. porque eu realmente tenho que ir por esse lado e não por aquele, né. Demorou um tempo para eu entender essa Uhum. questão, né, de Mas às vezes pode até ser, mas é você falando pra você o que você quer, sim, né, o que sim, você acha que você tem que fazer. sim, sim. Mas essa coisa do sonho é bem interessante, assim. Eu gosto dessa coisa, dessa área de, né, de pesquisar, entender o porquê, assim, eu sou bem Uhum, fascinada por isso. uhum. É, eu gosto também. E assim, a gente falou aqui de infância, a gente falou de trauma, a gente falou de tudo isso, mas como a gente é meio bad vibes, então agora Vamos pesar o clima pra ficar bom? vamos pesar o clima um pouco mais, eh, a gente vai pra geladeira das fobias, porque eu tenho a geladeira que tem todas as fobias do mundo, Nossa senhora, todas. Eu sei que ela parece um pouco pequena, mas assim, cabe bastante fobia aí dentro. cabe bastante. Eu tenho que controlar às vezes, mas todas elas estão aí dentro. Eu vou pegar uma e a gente vai falar sobre ela. Ok. Já olhei pra ela, já vi uma fobia, de geladeira manchada, assim, já. Fonofobia. Sabe o que é isso? Não sei, me explique. Fonofobia é medo de alguns sons, medo ou raiva de alguns sons. Você tem isso de ter um ouvido, porque eu acho que você deve ter um ouvido super sensível. E aí, você fica com raiva de alguns sons, tipo gente mastigando do seu lado? Cara, gente mastigando não é nem o meu problema. Hum. Sabe aquela coisa de, assim, você tá tirando o arroz da panela pra guardar? É, isso pra mim é Hum. o fino. E o Samuel Hum. sabe, né, Samuel, meu filho, sabe que eu tenho esse aí às vezes ele gosta de fazer: "Ai, nossa, nem vi que eu fiz", porque ele não tem, né, ele tá, nossa, de boa, assim, e eu, nossa, quero morrer. Eu acho que isso lembra o quadro negro, assim, né, Ah, tipo, o negócio só de lembrar arrepiou. é É horrível. horrível, eu tenho pavor disso. Cara, eu tenho um ouvido super sensível, assim. Tem alguém conversando, sei lá, a gente tá aqui, tem alguém lá na outra sala conversando, eu ouço tudo que estão falando, cara. E aí, pra mim, qualquer coisa muito alta, assim, não precisa nem estar muito alto, eu já fico: é horrível isso". É, eu odeio som alto também. Uma vez eu fui no show do Matanza, ai meu Deus, não sei se eu posso falar disso. Uma vez eu fui no show do Matanza, eu acho que o cara da mesa não estava muito inspirado naquele dia, ele deixou o som tão alto, porque eu sei que é alto, né, é rock e tal, a É gente sabe claro, a que é alto, gente sabe que é. mas estava insuportável, assim, e eu gosto, na Eu época eu gosto gostava também, muito, é. mas eu falei: "Gente", eu passei o show inteiro assim, parecendo uma criança autista, assim, Gente do sabe, céu. tá muito alto, muito alto. É. E agora, acho que quanto mais velha a gente vai ficando, mais a gente fica angustiada com Ah, essas eu acho que coisas, sim. né. É, mais Ah, chata, né. é chatona. Quero meu café, aquela. Mas sei lá, eu acho que a gente não fica desconfortável quando a gente também pode escolher, a questão do controle de novo, quando Sim, a gente pode escolher os sons que a gente quer ouvir. isso, Quando a gente não pode, aí, começa a enlouquecer, é né. verdade. E você tem alguma fobia? Tenho. Ai, espera, calma. Eu acho que vai ser bom. Não é aquela coisa absurda não, eu tenho 2 na verdade. Hã. Uma é engraçada, eu tem um nome, eu não lembro o nome, Hum, e a outra é uma coisa X, assim. tá. Eu acredito que os animais que podem voar, eles têm uma vantagem em relação a gente, Uhum. e isso me dá um certo medo.
Então, qualquer bicho que voe, qualquer, um pombo, pra mim é uma ameaça. Porque ele vai pra um lugar que você não sabe onde Porque é. ele pode voar na minha cabeça se ele quiser e depois sair voando pra longe de mim. Ele pode. Uma borboleta, por exemplo. Eu acho lindo, bonitinho, uma graça. Mas dependendo do tamanho, do formato, da cor, eu já fico meio angustiada. Uma barata voadora, Puta Thalita? Eu já me tranquei pra fora de casa por causa de uma barata voadora. Mas eu faria a mesma coisa. Gente, sério, eu tenho pavor. Pavor, assim, é um negócio ridículo. Ridículo. Eu te entendo. Porque, cara, eu sou mãe, eu já trabalhei no IML. Não sei se você sabe disso. Eu sei. Então, assim, cara, barata que voa. Não dá. E a segunda fobia que eu tenho, sabe a colmeia da abelha? Sabe essa coisa meio, não é uma renda, né? Mas esse formato de ter várias É caixinhas. tripofobia. Eu tenho muita. Eu tenho agonia As de coisinhas tocar, juntas. de olhar. É bizarro. Bizarro. Muita gente fala de Eu tripofobia tenho, assim, eu também. olho, eu fico. Eu tenho uma planta em casa que é assim, né? Que tem um formato assim. Andréia, né? Andréia sapatão de sítio, né, meu bem? Que Então, planta é essa? eu não sei o nome. Eu sei que eu detesto aquela planta. Porque em volta dela, assim, vai crescendo uns negocinhos. Assim. Ai, só de lembrar já. Não gosto. Tá. Até eu fiquei assim agora. Eu tô meio. Eu ainda tô na barata. Porque eu tenho. Você que inventou a barata. Ai, eu sei. A analista colocando o medo dela na analisante. Veja se pode um negócio desse. E, bom, a gente tá caminhando pro fim da análise. Vamos esquecer das fobias agora, porque eu preciso esquecer da fobia, não é nem você. Toma água. Ai, gente, daqui a pouco eu tomo. Me fala qual você acha que foi a maior conquista da sua vida até hoje. Nossa, eu tenho algumas, na verdade. Eu acho que a minha formação, obviamente, apesar de ser a minha maior batalha, foi uma grande conquista. Mas as duas coisas estão super interligadas, né? Super, super. E hoje, eu acho que eu vivo uma conquista grande, assim. Eu tô para me formar como especialista em voz. Então eu sou, né, fonoaudióloga e eu entrei na especialização em voz, que é uma especialização maravilhosa que eu tenho todos os dias que eu tenho curso, assim, é aquela coisa de, meu Deus, que maravilhoso, meu Deus, que bom que eu tô aqui, sabe? Então, para mim é uma realização, assim, absurda, absurda. Que legal. E me fala qual você acha que vai ser o futuro da voz? Eu digo isso, pergunto isso, né, sempre sobre o futuro das profissões, exatamente por causa de inteligência artificial. Sim. E aí? Eu acho que, assim, a inteligência artificial, ela tende a ser uma aliada muito grande, pensando do ponto de vista clínico, vamos pensar na fonoaudiologia. Questões de diagnóstico, eu acho que pode ajudar muito, sabe? A própria condução da pesquisa científica, porque, querendo ou não, a inteligência artificial, ela poupa muito trabalho. Não que você vá utilizar como base para fazer o seu trabalho, não é isso. Mas ela te ajuda a reunir muita informação que já existe. É claro que o especialista ele precisa observar aquilo com muita cautela e ver se aquilo faz sentido ou não, né? Tem que ter o humano ali por trás, porque não adianta, não dá para a gente ficar 100% ali. Mas eu acho que eu vejo como uma aliada. Existe também o outro lado da moeda, né? Eu vejo muito a questão dos dubladores, então tem falado muito, né, a respeito dessa coisa de vozes artificiais e tudo mais. É uma situação bem complicada, porque eu acho muito difícil a inteligência artificial ser capaz de fazer essa modulação vocal que vem da emoção. Então, quando a gente ouve, por exemplo, uma voz, vamos pensar numa cantora, Amy Winehouse. Ela era uma puta cantora. Ela era perfeita? Não. Mas era justamente o fato dela não ser perfeita que muitas vezes a forma como ela cantava, a interpretação dela e até os problemas vocais que ela tinha fazia com que a gente sentisse a dor dela. E eu acho muito difícil a inteligência artificial,
sabe, substituir Porque essa são as situação. falhas, no final das contas, que fazem ser interessante, e um Exatamente. robô não vai falhar. Não vai. Talvez ele aprenda algum dia Eu acho que ele pode a aprender, emular, né. ele pode aprender, mas no fundo, a gente quer se conectar. Então eu quero ouvir dessa mulher que sofreu esse tipo de situação, Hum. eu quero ouvir o que ela tem para falar. Eu Uhum. quero ouvir como a voz dela fica a partir dessa experiência que ela teve. Uhum. Eu não quero ouvir um robô que aprendeu a cantar daquele jeito, Sim, sabe. Eu sim. quero me conectar, eu sou um ser humano. A música é isso, né. Exatamente. É. Eu acho que é bem por aí, assim. Eu acho que pode ser aliada, mas não acho que substitui totalmente, não. Uhum. E você já pensou em legado? O que você quer deixar? Eu venho pensando muito nisso, assim, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, né. Principalmente por causa do Voz de Mestre, que é o meu infoproduto e tudo mais, eu penso em ajudar cada vez mais pessoas a tornar esse conhecimento sobre a própria voz mais acessível. Uhum. Porque eu vejo muita gente assistindo, famosos, artistas e tudo mais, fazendo sessão de fono, aquela coisa super, o cara soprando aqui, fazendo um laser aqui. E não é só aquilo. Eu acho que a nossa voz é a nossa identidade, sabe. E se eu puder ajudar as pessoas a construírem ou a reforçarem, sabe, a se sentir mais elas mesmas através da própria voz, eu tô feliz, sabe. Uhum. Eu acho que esse é a minha meta de vida, legado, que seja, Uhum. né. Uhum. É trabalhar nesse aspecto, assim, poder fazer com que as pessoas tenham acesso ao cuidado com uma coisa que é tão delas, assim. Fono é caro? Depende do ponto de vista. Hum. Pode ser muito caro, mas pode não ser tão caro. O que seria caro? É, eu fico pensando assim, na verdade, fazendo um paralelo com terapia, né, porque a terapia, na verdade, é aquela coisa que eu acho que todo mundo deveria ter acesso, mas não é todo mundo que tem. Então, talvez a fono eu esteja fazendo o paralelo exatamente por causa disso. Eu acho que não é todo mundo que tem o acesso, mas seria bom se todo mundo tivesse. Hoje a gente tem muitos programas de fonoterapia, dentro da saúde pública. Uhum. É claro que SUS, então Eu não sabia disso, a isso é gente bom tem uma saber. limitação muito grande no Aham. sentido de atendimento mesmo, de não ter como dar conta de toda a demanda, e aí a gente tem essa questão, né, essa lacuna que muitas pessoas procuram, não conseguem, acho que eu bati no microfone, não conseguem ter acesso e tudo mais. Mas eu acho que a tendência daqui para frente é isso aumentar, sabe. A Uhum. gente tem muitos programas mesmo, assim, de tanto voz trans, por exemplo, tem ambulatórios que trabalham só especificamente com voz de pessoas transexuais, que é uma área, assim, Olha só. fascinante. Eu acho que o paralelo com a psicoterapia é muito válido, Uhum. porque, gira ali mais ou menos em torno da mesma situação, em questão de valores e tudo mais. Sim. Mas eu acho que a fono, ela tem nesse ponto, ela tem uma vantagem que ela tem um pouquinho mais de versatilidade. Eu Uhum. acho que o processo de psicoterapia, ele tem um pouco mais processos mesmo, assim, que são mais, Total. né. E a fono você tem N possibilidades de trabalhar. Você pode trabalhar em grupo, você pode trabalhar, Uhum. com individual, você pode trabalhar online, você pode então isso varia muito, assim, varia muito. E hoje tem, enfim, várias possibilidades de reembolso com convênio e tal. Então É, acho que é bem. por isso a pergunta, como psicanalista, por exemplo, o psicanalista em si não atende convênio, né. Hum. Então se você for psicólogo, ok. Mas, eu sou cadelinha da psicanálise, então eu sempre acho que é a psicanálise que tinha que: "Ah, gente, pra todo mundo". É. Mas tem essa possibilidade, assim, a maioria dos pacientes que eu pego hoje, eles têm convênio médico e mesmo dentro do convênio, às vezes, não consegue uma fono especialista em voz, que Uhum. trabalhe com voz, porque tem muita coisa de linguagem e Sim, tal. E aí acabam me procurando. E aí, nesse sentido, a gente consegue fazer reembolso por convênio, então é uma coisa que acaba ficando não super, né, mas, mas é mas muito pode mais ser barato. acessível. É, Entendi. Ah, pode bom ser. saber. É.
Agora, pra gente encerrar, preciso te fazer uma pergunta que eu faço pra todo mundo, que é: qual seria o seu final triunfal? Ai, gente, final? Final no Uhum. sentido Sentido que você quiser, minha filha. misericórdia. Você sabe que um dos meus maiores medos, assim, e o porquê que eu entrei na análise é por causa da finitude, né. Então vai ser interessante. E curiosamente, eu trabalhei no IML, olha só, Foi por isso que você trabalhou? então, eu vi um programa seu, acho que foi Hum, você que falou, hum. que muitas vezes os nossos medos, né, a gente tem curiosidade em relação aos nossos medos. E eu acho que comigo foi exatamente isso que A aconteceu, gente vai em assim. busca daquilo que a gente tem medo exatamente pra conseguir superar inconscientemente. Exatamente. Mas isso fica para um outro papo. É, cara, eu queria muito falar do IML aqui. Vou pedir autorização. Tá bom. Vamos lá, Eh, final o triunfal. meu final triunfal, eu acho que uma velhice saudável, conseguir ter uma velhice saudável, com meu filho bem criado, Uhum, sabe, uma pessoa decente, uhum. não quero nada pra ele, só quero que ele seja decente, uma pessoa bacana e com o amor Amor, da minha vida. então tá Sabe lindo. aquelas veinhas de 90 anos brigando por causa do controle remoto? Eu quero ser essa, entendeu? Entendi, Esse é o meu final triunfal. Não tem entendi. nada de apoteótico, sabe, não tem nada de Thalita num palco, assim, não, é uma vida simples mesmo, Uhum. com Porque no final das contas é o que vale a é pena, né. isso, É. é isso. Eu quero que você deixe agora seu contato, como as pessoas podem te achar. Vamos lá, Vamos lá. você prefere o Instagram, né, acho que é o mais Tá. fácil. Uhum. Então, @Thalita Trindade, calma, é Thalita com TH e 2 T's no final, minha mãe estava muito inspirada. Então é @THALITTA Trindade. E aí, lá tem tudo, lá tem vídeos e links para consultas, etc e tal. Tá. Então é isso, quero te agradecer. Obrigada, Muito, muito obrigada. eu que Eu agradeço. sou muito fã do seu trabalho, muito fã da sua voz, faz muito tempo já. Obrigada. E que bom que você veio. É recíproco, eu sou muito fã. Que bom, Eu tenho todos os livros, você que sabe, bom. né. Sim. Fim da nossa sessão. Seres das trevas, tchau. Somos o Divã de Singularidades e estamos no YouTube e Spotify. Por favor, curta, compartilhe e ative as notificações do nosso canal. É isso que vai fazer com que a gente consiga continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Nossa analisante lida com a voz e com tudo que diz respeito a ela. Ensina a cantar, falar e respeitar as diferenças, sejam elas vocais ou não. Uma grande artista com quem eu tive uma banda que não foi para frente. Mas a culpa não foi dela. Adeus, Thalita Trindade, e obrigada pelo seu inconsciente.